Olá gente, eu venho através desse vídeo aqui, desse áudio, falar sobre um tema muito polêmico e um tema muito preciso em nossos dias, sobre o jejum. O que é jejum? O propósito, né? Para que serve, etc. E algumas passagens bíblicas de algumas pessoas que jejuaram o porquê. Jejum é privação de comida ou redução das refeições diárias a uma só durante um período. Existem diversos motivos que levam a pessoa a fazer jejum, sendo principais religiosos ou medicinais. Então, aí descobrimos o que é jejum, né? E para ser mais explícito, mais claro, de forma mais simples, jejum é abstinência de alimento sólido ou líquido. Porque você sabe que até para você fazer um exame, dependendo do exame, você não pode comer, você não pode beber até certo horário, né, para fazer exames e etc. Então nós descobrimos aí o que é jejum. Você ficar sem se alimentar por algum período. E agora nós vamos saber para que jejuar, por que jejuar. Nós sabemos que em várias passagens na Bíblia, algumas pessoas jejuaram em sinal de humilhação a Deus, né? Para Deus perdoar, para Deus livrar de um castigo, de algo mal vir sobre a pessoa, e etc. Vamos ler aqui uma passagem que fala sobre jejum, 1 Reis, capítulo 21, a partir do versículo 27. Não é para vós que eu estou meio rouco? Sucedeu, pois, que Acabe, ouvindo estas palavras, rasgou seus vestidos e cobriu sua carne de saco. E jejuou, e jazia, quer dizer, andava, ficava em saco, e andava mansamente. Então veio a palavra do Senhor a Elias tisbita, dizendo: Não viste que Acabe se humilha perante mim? Porquanto, pois, se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei este mal sobre a sua casa. Qual que foi a profecia? Qual que foi a sentença de Deus através de Elias para Acabe? Foi essa aqui, ó. Vamos ler aqui. Porque a mulher dele, né, pediu para matar Nabote porque não quis vender a vinha que ele queria. Essa foi a sentença. E falar-lhe-ás assim, dizendo: Assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Falar-lhe-ás mais, dizendo: Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberão seu sangue, o seu mesmo. Então, vamos ler agora para o versículo... Vamos continuar, 20. E disse a Acabe a Elias: Já me achaste inimigo meu? E ele disse: Achei-te, porquanto já te vendeste para fazeres o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei mal sobre ti, e arrancarei a tua posteridade, e arrancarei de Acabe todo homem, como também o enseado, e o desamparado em Israel. Quer dizer, essa foi a profecia, a sentença para Acabe. E Acabe não engolia, não gostava muito de Elias, porque sempre Deus mandava algo para Elias falar com Acabe que não agradava, que era sempre profecia mesmo pesada. Por quê? Porque ele estava andando contrariando a vontade de Deus. Ele foi o pior rei de Israel. Então, ele estava no erro e não queria ouvir a verdade que Deus mandava. Aí, ele ficou, como dizem, pianinho, ficou com saco, né? Fala na Bíblia que ele pegou os vestidos dele, pegou o vestido, rasgou, cobriu de saco, porque isso naquele tempo era uma forma de humilhação. E Deus, vendo a humilhação dele, não fez, entendeu? Esse mal contra ele, falou que ia fazer com o filho dele, e não, ele livrou, porque a pessoa se humilhou, e quem se humilha alcança misericórdia. Então aqui foi um jejum para humilhação. Agora vamos para 2 Crônicas, uma passagem também muito conhecida.
Então, aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2: Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar, e da Síria, eis que já estão em Azazon, Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá vieram a buscarem o Senhor. E disse, versículo 6: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus, pois tu dominaste sobre todos os reinos das gentes, e na força, e na sua mão a força e poder, não há quem possa resistir. Vamos para o versículo 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó Josafá. Assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Versículo 17: Nesta peleja não tereis que pelejar, parai está em pé. Vede a salvação do Senhor para convosco, Judá. E Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. Aí diz aqui, né? Uma multidão veio contra Josafá e o seu povo. A multidão era tão grande que ele temeu. Mas temendo, ele foi se humilhar, foi buscar o Senhor em jejum e oração, pediu socorro a Deus. E Deus usou o profeta, falou para eles não temer, que a peleja não era deles, senão de Deus. E Deus dá a vitória para eles lá na frente. Buscou em jejum e oração socorro de Deus. Mais um propósito, atendido através da oração e do jejum. Vamos agora para outra referência bíblica. Livro de Daniel. Capítulo 9, versículo 3. E eu dirigi meu rosto ao Senhor Deus. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, rogos, com jejum e saco de cinza. Então aqui foi outra humilhação de Daniel. Em rogos, oração e jejum, saco e cinza, sinal de humilhação. Aqui foi ele pedindo para Deus perdoar o povo. O povo pecou, cometeu iniquidade, procedeu impiamente, né? E estava pedindo aqui, rogando, intercedendo para Deus perdoar o povo, entendeu? Então, mais uma forma de se humilhar, pedindo o favor de Deus pelo povo através do jejum, dos rogos e da oração. E foi atendido. Mais uma referência aqui em Daniel, capítulo 10, versículo 1. O tema fala assim: um anjo anuncia a Daniel os acontecimentos dos últimos dias. Agora versículo 1 a 3. No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelado uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento até que se cumprisse as 3 semanas. Quer dizer que ele não comeu e não bebeu. E alcançou a resposta de Deus aqui, ó. No versículo 12 do capítulo 10 de Daniel. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicar-te teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Então aqui, ele estava buscando para Deus, né, procurando entender a visão e tal, e foi buscar Deus. 3 semanas de jejum, orando, buscando, se humilhando. Deus se manifestou e deu a resposta para ele. Mais uma vitória que ele alcançou através da oração e do jejum, para entender as coisas espirituais, as coisas de Deus. Se nós queremos entender as coisas espirituais, as coisas de Deus, nós temos que jejuar também. Não basta só orar. Agora vamos aqui, Mateus capítulo 17, versículo 14 a 21.
A cura do lunático. E, quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então você está vendo que até para expulsar demônio, dependendo da enfermidade, o mal que tiver na pessoa, sendo espiritual, não basta só você orar, você tem que estar em consagração, você tem que estar em jejum. Porque o próprio Jesus explicou para eles que tem certa casta, certo tipo de demônios, legiões, que só expulsa através da oração e do jejum. Jesus explicou bem. E por isso você vê muitas vezes aí pregadores de renome, muitas pessoas famosas, pregam 1 hora, 2 horas, falam muito bem, emociona, etc. Mas não há cura, não há milagre, não há manifestação de demônio. A pessoa entra na igreja de um jeito, sai igual. A pessoa entra perturbada, oprimida, com enfermidades malignas, sai do mesmo jeito. Porque não tem essa unção especial que só se adquire através da oração e do jejum. E muitas vezes, a maioria das pessoas hoje em dia não consegue jejuar. E muitos têm essa modinha agora de jejum parcial, jejum de Daniel. Não existe jejum de Daniel. Porque inventam que porque ele não participou do manjar do rei, só comeu legumes, foi um jejum. Isso não foi jejum. Ele que sentiu de separar, comer só os legumes do que participar do manjar do rei que era contaminado, oferecido aos ídolos. Então eles confundem. E a maioria dos crentes estão acomodados. Muitas vezes não jejuam, não busca Deus dessa forma. Aí prega, canta, não acontece nada. O demônio não cai. Muitas vezes tem até crente oprimido, enganado lá. E eles pensam que está cheio do Espírito, e não discerne, não. Por quê? Falta de jejum, falta de oração mais. Não basta só orar, é um conjunto. O próprio Jesus explicou aqui. Agora vamos para o livro de Mateus, continuamos em Mateus, capítulo 4. A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então, até Jesus precisou jejuar para vencer as tentações, para vencer o inimigo, para resistir o inimigo, porque diz a Bíblia, resistir o inimigo, ele fugirá de vós. Entendeu? Jesus nos dando um exemplo, que precisamos jejuar. Vamos aqui mais um texto, o último texto aqui também falando sobre jejum. Aqui nós vamos falar de uma nação que alcançou a misericórdia do Senhor, porque se humilhou, jejuou, e Deus deu a vitória para eles. Estamos aqui procurando, né, porque tudo ao vivo, nada decorado, nada... Então aqui, Jonas, capítulo 3, a partir do versículo 4. Tema: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. A partir do versículo 4. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminhando um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si os seus vestidos, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente a Deus. Se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se Deus voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho.
Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Então você vê aí mais um texto que prova que as mãos de Deus se movem quando a pessoa entra no propósito de se humilhar em oração, em jejum para Deus, até algo que ele falou contrário, ele muda em bênção. Ele muda a maldição em bênção. Porque essa cidade, o profeta foi profetizar que ela seria destruída. E essa palavra chegou ao rei, ele temeu. Saiu do trono dele, proclamou toda a nação para jejuar, clamar fortemente ao Deus verdadeiro. Nem animais, nem tomar água, jejuar, não comer nada. Tá? Aí que vocês veem como que a Bíblia ensina, como que fala do jejum, é comer nada, é beber nada. Aí diz a Bíblia que Deus viu como eles se converteram do mau caminho, se humilhou, né? Jejuou, clamou a Deus, e Deus mudou a maldição em bênção. Ia castigar, não castigou mais, porque se humilhou. Então está aí algumas referências bíblicas para mostrar como se jejum, alguns propósitos para nós aprendermos segundo a palavra de Deus, não segundo o homem ou a mulher ensina. Então, se você quer ter mais comunhão com Deus, quer que Deus te revele os mistérios, te dê visões, te encha de poder, de unção, que você ore e Deus repreenda as obras malignas, que você ore e os demônios sejam expulsos, etc. Busque a Deus em jejum e oração. Aí você vai alcançar essa graça, essa unção para vencer. Não importa, seja qual for o mal que aparecer no seu caminho, na sua vida, nas pessoas, você que louva, você que prega, você que quer ser usado por Deus, se consagre, jejue, busca Deus. Agora vamos falar, como jejuar? Como? Tem pessoas que falam, né, que é a partir da meia-noite e tal, mas não tem como ser a partir da meia-noite ou a partir do momento que você vai dormir. Por quê? Porque quando a gente está dormindo, a gente está, bem dizer, morto, a gente não está vivendo, a gente não sente fome, não sente sede, então não tem como, isso não é sacrifício. Então, a partir do momento que você acorda, porque aí você está, né, esperto, está ali ciente, aí você olha e fala com Deus, ó Senhor, nesse dia eu vou jejuar, vou me consagrar para isso, para aquilo, aí você vê o propósito que você mais precisa da parte de Deus, pelo seu casamento, pela sua vida espiritual, por algo que você vê que é difícil, apresenta para Deus e faz o propósito com Deus até quando você vai ter fé para ficar. Porque não é também quando você começa a ficar em jejum, qualquer fome, qualquer sede, você já vai entregar. Não, jejum é sacrifício, é abstinência, você tem que ver o tempo. Jejum, mas eu não posso jejuar porque eu tomo muito remédio, tenho doença. Não, jejum é pela fé, jejum é a forma de fé. Você vai até a hora que você acredita, que você tem fé no propósito. Até meio-dia, até duas, dia inteiro, até onde a sua fé alcançar. Mas quando eu estiver em jejum, em consagração, posso tomar remédio? A mulher que cozinha, o homem que cozinha pode experimentar comida? Pode experimentar comida, o tempero, por quê? Porque você não está se alimentando, você está provando apenas o tempero da comida, o alimento. Você não está comendo ali para matar a fome. Mas eu posso tomar remédio? Vai quebrar o jejum? Não vai quebrar, porque você não está bebendo água para matar a sede. É claro também, você não vai tomar um litro de água para tomar um comprimido. Não, você vai tomar um pouquinho de água suficiente para você tomar um comprimido. As pessoas que tomam remédio, né, contínuo, aí não pode parar, né? Aí você toma um comprimido de água, pronto, não vai quebrar, porque você não está saciando a sede. E normalmente quando a pessoa está em jejum, vem muitas coisas para você cair em tentação, para você ficar nervoso, para você xingar, para você brigar. Então aí você tem que vigiar. Ou alguém te oferecer uma bala, alguma coisa para comer e tal. Vai ser difícil no começo, mas quando você se habituar, aí não vai ser difícil. É uma luta contra a carne, mas nós temos que negar a nós mesmos e fazer a vontade de Deus e matarmos, mortificarmos os nossos membros, nossa carne e nos enchermos do Espírito de Deus, fortalecer nosso espírito, nossa alma, para vencermos as lutas, para vencermos os dias maus. Que Deus abençoe vocês que ouviu esse vídeo. Espero que tenha ajudado. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe se puder com as pessoas que precisam dessa explicação. Desculpa alguma coisa e desculpa minha voz estar assim rouca, e até o próximo vídeo, permitindo Deus.